Para iniciar o nosso debate, eu apresento aqui o Felipe Furtado, crítico, que recentemente, né, você foi convidado pela Siren Sound, não, para fazer uma lista de 10 filmes brasileiros para recomendar para o leitor inglês. Sim. E nessa lista estava Falsa Loura, né? E é um momento que ele está sendo falado por essa lista e, enfim, esse filme é, como vocês puderam ver, bem polêmico. Ele sempre que é falado, falam muito dele. E vamos, então, começar o nosso debate. Eu queria primeiro pedir para o Felipe fazer uma pequena exposição e depois a gente abre para perguntas, tá bem? Obrigada. Muito obrigado aqui pelo convite, né, pessoal do Sinusp, da Clara. Assim, sempre um prazer poder vir aqui. E muito obrigado a vocês todos, né, que viram o filme e estão agora ficando aqui ainda mais um pouco para me ouvir, né? Eu acho muito legal esse filme passar na mostra, né? Inclusive, esse filme, o título da mostra é uma referência a esse filme, né? Que é a cena que o Carlos Rauschenbach faz a ponta dele, que ele tá saindo que o pai dela chega na cidade lá, aí você vê o Rauschenbach tem a ponta dele que ele tá saindo, né, do ônibus logo atrás, e a camiseta que ele tá usando é a frase que é o título da mostra, né? Inclusive, né, por curiosidade, o cara que sai logo atrás dele é o Daniel Chay, que era o assistente dele, que tá de muleta ali na cena, que ele briga, né? Que é o assistente dele, que foi aluno dele aqui na USP, né? Porque o Carlão foi professor de direção aqui na USP durante, acho que os anos 90, mais ou menos todos. Saiu daqui no começo dos anos 2000, pelo que ele me falava, ele não gostou quando fundiram o curso de cinema com de rádio e TV. E logo depois, o Carlão é um cara bem, assim, quando ele resolve implicar com alguma coisa, ele implicava. Então ele não gostou da ideia de fundir os dois cursos e logo depois disso ele saiu, né? Mas o Chaya, que é o assistente dele, que aparece naquela cena, foi aluno dele aqui. Então, assim, para mim é muito legal falar sobre o filme, porque eu conheci o Carlão, não vou dizer que eu era um grande amigo do Carlão, assim, né? Mas eu era um dos jovens que tinha bastante contato com ele. Então, durante toda a última parte da vida dele, né, o Carlão morreu tem um pouco mais de 10 anos, eu tinha um contato bem razoável com ele. E o Carlão, ele tinha um certo... ele tinha uma certa tristeza com a recepção dos últimos filmes dele. Os últimos filmes que ele fez na última década da vida dele, que o Garoto Ajuda ABC, o Bens Confiscados e esse filme, porque todos esses foram filmes que foram muito mal de público e muito mal de crítica na época do lançamento. Hoje, mais cedo, eu estava lá em casa, aí eu li o texto que eu escrevi do lançamento do filme. Maio de 2008, o texto, curiosamente, ou seja, completando 16 anos agora. Eu falei assim, nossa, como que o tempo passa. E assim, eu lendo o texto, uma das coisas que me ficou era justamente assim, nossa, esse texto é um texto super elogioso, mas super na defensiva. Tipo, chego no meio do texto, eu começo a brigar com o júri do Festival do Cine Ceará, que eu não tinha a mínima ideia do que o júri do Festival do Cine Ceará fez com o filme. Mas tá lá do nada, eu caçando briga com o júri do Festival do Ceará. Assim, é um texto realmente escrito bem na defensiva. E nesse intervalo aí desses 15 anos, o filme estreou em Brasília em 2007, né, e entrou em cartaz por aí, abril, maio de 2008. Nesse intervalo aí de 16, 17 anos, a reputação do filme melhorou bastante, porque ela tinha sido muito mal recebida na época. Eu lembro bem que, aí, uns 2 anos depois do lançamento do filme, eu estava tomando um chopp com uma pessoa muito querida do cinema brasileiro, que melhor não dizer o nome aqui agora, e assim, a gente estava tomando chopp junto com mais um amigo crítico meu. Aí ela virou para mim, a gente fez um comentário, eu e meu amigo, positivo sobre o Carlão. Aí ela virou para mim e disse assim, mas vocês gostam dos filmes dele mesmo? Ele é um amor de pessoa, mas os filmes me parecem tão ruins. E assim, e eu lembro sempre disso, porque isso era um pouco ali nos últimos anos da vida dele, algo muito recorrente. Os últimos filmes dele, de um modo geral, tiveram uma recepção bastante fria, né? Eu observo hoje em dia que o Falsa Loura, em particular, acho que mais do que os outros, é um filme hoje bastante recuperado. Eu vejo muitos jovens, em particular, sendo muito elogiosos com o filme, principalmente no Letterboxd, e a maior parte das críticas super positivas, e o filme hoje em dia aparece em algumas retrospectivas como essa. Então, para mim, que conhecia ele e que sabia que ele era bastante sentido, né, pela recepção do filme, inclusive porque eu acho que isso é uma coisa, eu quero falar um pouquinho sobre o Carlão antes de falar mais sobre o filme, né, mas assim, o Carlão, ele
foi, durante muitos anos, diretor da Boca do Lixo, né? No final dos anos 70, no começo dos anos 80. E, assim, na Boca do Lixo, ele fez filmes de bastante sucesso. A Ilha dos Prazeres Proibidos vendeu 4 milhões de ingressos. Então, assim, ele sempre se viu como um cineasta popular. E, então, ele tinha um certo incômodo nos últimos filmes da carreira dele, de que eles tinham sido filmes rejeitados, ninguém pagou para ver no cinema, a crítica, de modo geral, não ligava para eles. Eu acho que ele até lidaria razoavelmente bem com a crítica não ligar para os filmes, se os filmes tivessem um contato mais direto com o público, mas quase todos esses filmes tiveram, tipo, 2.000, 3.000 espectadores. Então, ele tinha isso realmente muito forte, de ser um cara que se enxergava como um artista popular, no sentido de que de alguém que tinha um contato, que se imaginava tendo um contato direto com as pessoas, né? Então, o fato de que ele meio que estava ali num lugar, que eu acho que, assim, muito isolado do cinema brasileiro, porque, ao mesmo tempo, um filme como esse dele nem se encaixava, digamos assim, no que seria tipo um filme do Júlio Bressani, nem se encaixava nos filmes da Retomada, né? Ele estava meio que num lugar nenhum entre essas coisas, assim. Então, ele nem entrava no que era o cinema de autor bem recebido dessa época, e, ao mesmo tempo, ele era muito estranho, muito cheio de... Essa encenação do Carlão, que é uma encenação que puxa para o artificial, né? Que tem sempre uma coisa um pouco teatral na forma como as coisas são apresentadas, ao mesmo tempo, ela não se casava com um naturalismo meio televisivo, podemos assim dizer, que ali no meados dos anos 2000 era o dominante, né, no cinema brasileiro. Antes de falar um pouquinho mais do filme, eu quero só fazer algumas observações gerais sobre o Carlão. Eu acho que vai ajudar a posicionar. Esse terminou sendo o último longa dele, né, por isso que está aqui na mostra, mas não foi pensado para ser o último longa dele, né, assim, bem pelo contrário. Os últimos 5, 6 anos de vida dele, ele tinha vários projetos, nenhum dos quais acabou andando, mas eu até acho que ele, de certa forma, ele funciona de forma bem circular, porque o segundo longa do Carlão, que é meio que o primeiro longa autoral dele, o Lilian M, é um filme que conversa, eu acho, bastante diretamente com esse filme, né? Que também é uma história de uma mulher, que assim, tem vários pontos de contato. Novamente, ela vai pulando de um homem para outro que explora ela. Então, assim, tem várias coisas que dá para você traçar entre os filmes. E, assim, uma coisa sobre o Carlão o Carlão sempre é listado como um diretor ligado ao cinema marginal, mas, curiosamente, como o próprio Carlão dizia, ele quase não filmou, né, no período que a gente associa principalmente ao cinema marginal, porque o período que a gente mais associa com o cinema marginal é o período que vai ali de 1967 a 1972, 73, né? E nesse período ele basicamente não trabalha. Ele mesmo sempre falava, repetia a mesma história. Meus amigos fizeram filmes ótimos, eu só fiz porcaria. Ele falava isso. Assim, que ele fez 2 filmes de episódio e um longa pro Davi Cardoso, como diretor de Contrato, que é um filme de juventude, de corrida, que não é ruim, mas assim, é bem... dos mais fracos dele mesmo. E realmente, claramente, é um filme pro Davi Cardoso, mais do que para ele. E ele tinha feito esses 2 filmes episódios. Então, ele sempre falava isso, mas assim, eu acho interessante você retomar a ideia dele como diretor que veio do cinema marginal, porque o Carlão, ele é um cara que era extremamente ligado aos anos 60, à contracultura da época. Então, de certa forma, ele vai fazer os filmes depois, mas quando você vê os filmes dele, a maior parte dos filmes dele se referem de alguma maneira a uma certa ideia do passado, de algo que foi perdido. Assim, os filmes dele, por exemplo, que ele fez na Boca do Lixo, ele trabalhou pro Antônio Paulo Galante entre 79 e 84, acho que dirigiu 5 ou 6 filmes, agora não vou contar aqui, mas é por aí. Assim, todos os filmes que ele faz pro Galante, basicamente o protagonista é meio que um, sei lá, pistoleiro de faroeste, que tipo, se chega na cidade com um passado obscuro, e o passado obscuro do cara, invariavelmente, ele era uma figura ali da contracultura que está meio escondido ali nesse momento da abertura, né? Assim, um cara que você sabe que teve algum envolvimento político, foi ligado ali ao desbunde, não sei o quê, e está ali agora vivendo meio que recolhido, fugindo das coisas. Isso é completamente recorrente aos filmes da primeira fase dele. Então você está sempre meio que se referindo ao passado. E eu acho que durante a maior parte da filmografia dele, os filmes trabalham muito nessa chave, né? Eles estão sempre, de alguma forma, retomando o passado. Há uma Corsária, que provavelmente é o melhor longa dele, que é do começo dos anos 90, que é um filme autobiográfico também. Passado, ele é basicamente como se fosse ficcionalizando um livro autobiográfico de 2 poetas amigos
sobre as experiências deles nos anos 60 a partir do ponto de vista de hoje. Então, assim, essa ideia vai ser muito recorrente, né? Tipo, o filme que ele faz nos anos 90, o Dois Córregos, a personagem principal volta para a cidade, para casa da família, onde ela passou alguns dias no final dos anos 60, começo dos anos 70, onde o tio dela, que era um guerrilheiro que estava lá escondido, estava passando também, sabe? Então, assim, você está sempre muito fazendo isso, assim. E por outro lado, tipo assim, eu acho que as grandes exceções disso são os dois filmes que ele faz para Embrafilme no final dos anos 80, o filme Demência e O Anjo da Rabalde, e esses filmes que ele faz agora nos anos 2000, na última década da vida dele, que são filmes que, pelo contrário, eles existem muito no tempo presente. Então, eu acho interessante, quando eu penso no Falsa Loura, pensar nisso, como que é um meio diferente. Esses últimos filmes, eles são bastante diferentes dos filmes que ele tinha feito durante a maior parte da carreira dele, porque eles são filmes muito, assim, um certo desejo de fazer uma radiografia do Brasil dos anos 2000. A Clara, na hora que me apresentou, ela mencionou que eu fiz uma lista para Sight and Sound, né, que eles me pediram assim, ó, Felipe, você pode fazer uma lista de 10 filmes brasileiros que você acha que seriam interessantes para as pessoas que quiserem conhecer mais do cinema brasileiro? Eu falei, beleza, eu faço assim, né? E assim, o grosso da lista, como acho que a maior parte das listas do gênero, ela se concentra em filmes da década de 60 e 70, assim, como tem lá O Limite nos anos 30, assim, mas muito assim, coisas mais antigas. E aí, o final da lista tem 3 filmes mais recentes. Na hora que eu tava montando a lista, eu pensei assim, eu preciso de um filme que represente bem os anos Lula. Aí eu falei assim, eu vou colocar o Falsa Loura. Eu acho que foi meio que essa, tipo assim, que era um filme que acho que diz bastante sobre o Brasil ali do meio dos anos pro final dos anos 2000, né? E eu falei assim, o que eu posso escolher assim, entre várias opções, eu já estava colocando o Coutinho, o Cabra Marcado, não sei por que eu posso. Eu coloquei Falsa Loura. Porque eu acho assim, esses filmes que o Carlão vai fazer nos anos 2000, eu acho que eles têm esse peso de radiografia muito precisa de certas alterações no Brasil, né? Só para dar um pouco de contexto para vocês, eu não sei quem é que assistiu Garotas do ABC, imagino que deve ter tido alguma pessoa ou outra aqui, eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, o Diego que estava comentando o filme outro dia no Twitter. Nos anos 90, o Carlão, assim, meados dos anos 80, o Carlão teve uma retrospectiva dele no Festival de Roterdã, que fez bastante sucesso lá na época. O Hubert Baus, que era o fundador do festival, meio que declarou que o Carlão era o Fassbinder dos trópicos. Aquelas coisas que europeu ama, né? Assim, né? Sempre dá que o Carlão odiava a comparação com o Fassbinder, inclusive, assim. Então ele teve um certo espaço nisso ali. Ele participou de um filme em episódios que o festival produziu, que tem episódio do Belatar, do Kieslowski, assim, tipo assim, o festival colocando ele em um certo status ali ali no começo dos anos 90, ele ganhou um prêmio do Hubert Baus Fund, que tinha sido montado em homenagem ao cara lá do festival, que era um prêmio de apoio, né, à realização de filmes, e o prêmio justamente era para uma série de filmes chamado Garotas do ABC, que a lógica dele era que eram para ser de 4 a 6 longas, passados todos a partir de uma fábrica, cada um deles voltados para uma mulher operária que trabalhava naquela fábrica. A ideia dele era essa. Ele ganhou essa bolsa, ele escreveu 4 roteiros de 2 tratamentos. Inclusive, os 4 roteiros depois foram lançados pela imprensa oficial, aqui no final dos anos 2000. E assim, era para ser esse projeto de filmes, eram para ser completamente interligados. Ele fez o Garotos, começo dos anos 2000, conseguiu fazer o filme, tudo bem. Como eu disse, o filme não foi muito bem recebido na época e meio que ficou com aquele estigma, mas ele queria continuar trabalhando. Então ele pegou um dos outros roteiros do projeto, reescreveu ele, tornou ele um roteiro independente, né? Inclusive, para quem assistiu Garotas, tem a personagem que é a Lucineide, que claramente é a Silmara. Na hora que você tem a referência, você percebe assim, essa personagem aqui é a personagem que é depois a protagonista do... Então, ele reescreveu, deixou os filmes independentes, basicamente, o que eles têm em comum é a mesma fábrica e o clube, né? O Clube Alvorada. Aparece nos 2 filmes. Essa parte, assim, você percebe que é o mesmo espaço. Porque ele tinha esse interesse, né, de lidar com o trabalhador brasileiro nesse período, com o ABC, né? Eu tenho família que é do ABC, né? Então, para mim, assim, eu acho que o filme pega algumas coisas muito específicas e muito bem. E, assim, ele meio que desenvolveu a partir disso, né?
meio que separou, né, o filme do Garotas sem separar completamente, né? Assim, eu sei que a base não era tão diferente do que é este filme, mas então assim, é um projeto que vinha desde os anos 90 sendo desenvolvido. Como eu mencionei, né, o Carlão, ele trabalhou na Boca durante muito tempo, né, depois fez alguns filmes para Embrafilme, e aí, no começo dos anos 90, ele montou a produtora própria dele, a 19, que está nativa até hoje. Por exemplo, produziu vários dos filmes do Marco Dutra e da Juliana Rojas, produziu o primeiro longa da Ana Mulayete, do Orval Discos. Tem muita coisa que saiu da 19, que ele montou com a Sara. E assim, nisso aí a Sara conseguiu com ele 4 filmes que ele fez assim de 99 em diante, que é o Dois Córregos, o Garotas, o Bens Confiscados e esse filme. E assim, o modo de produção que a Sara encontrou era extremamente o modo de produção da Retomada, né? Assim, os filmes eles eram mais caros do que os filmes que ela estava acostumada a fazer, equipe de produção maior, acho que tinha todo esse lado assim, né? Numa produção mais grandiosa e de alguma maneira assim são todos melodramas esses filmes que ele faz nessa fase final da carreira dele. E o que me chama muita atenção vendo o Falsa Loura comparado com os outros é que essa é uma fase de modo geral mais clássica do Carlão do que os filmes que ele fazia antes. Mas assim, justamente o Falsa Loura é o filme mais livre dessa última fase, assim. Se você for comparar com Garotas, o Garotas tem ele tem muitas subtramas correndo paralelamente, inclusive porque quando o Carlão fez o filme, ele tinha a preocupação, se ele não conseguisse fazer o projeto Garotas do ABC acontecer como um todo, ele queria que o filme que saísse fosse ser um filme que tentasse encorpar um pouco mais das coisas, né, que ele queria tratar. Então, ele tenta fazer um painel um pouco mais amplo, mas ele tem uma narrativa muito clara de trama principal, desenvolvimento e tudo mais. Assim, se você for ver o Bens Confiscados, eu reassisti o Bens Confiscados no final de semana e, assim, é um filme com uma estrutura bem tradicional e com menos desvios. Assim, eu acho que o Falsa Loura, ele é um filme que ele tem uma estrutura muito tradicional, eu acho que assim, muito clara, assim, tipo, vamos dizer assim, ele tem atos muito específicos e ele tem uma estrutura dramática que é muito clara, inclusive assim, ele é um filme que ele não trapaceia com o espectador, né? Se você for ver, ele é meio que uma fábula onde as coisas estão dadas do princípio e ele não tem nenhuma reviravolta, nada que tipo que te surpreenda exatamente. Tipo, assim, uma das primeiras cenas do filme, você tem lá, ela pega o ônibus e você tem as 2 outras operárias que ficam para trás. Se a Silmara não tomar cuidado, ela vai virar prostituta. Tipo, assim, essas coisas são dadas do filme sempre, o tempo todo. Tipo, assim, toda a trama com a de Jeans Ganzella, do momento que ela apresenta ela pro pé de valsa lá, você sabe o que vai acontecer. Assim, o filme não tá realmente te surpreendendo. Tipo assim, você se interessa, se envolve, mas assim, o filme ele é muito direto e transparente com todas as tramas que ele vai desenvolvendo. Mas ao mesmo tempo, eu falo assim, eu acho que ele é mais solto do que os outros filmes que ele faz nessa última fase. Nessa última fase, de modo geral, os filmes costumam ser um pouquinho mais clássicos, de fato, na construção deles, e nesse daqui, tipo, você tem uma cena como aquela cena maravilhosa do karaokê, que eu acho que não caberia no Bens Confiscados, por exemplo. Assim, acho que o melodrama do Bens Confiscados minimamente pede uma certa lógica que ela não é realista na encenação, mas ela é realista no drama. E esse filme, eu falo assim, quase tudo no Falsa Loura, ele é construído nessa relação entre as fantasias da personagem e o que está acontecendo com ela, né? Então, acho que isso diferencia um pouco os filmes. Assim, e são filmes que, às vezes, são muito interligados. Eu estava revendo, como eu disse, o Bens Confiscados esse final de semana, vi uns amigos lá em casa e colocaram o filme lá e a gente acabou assistindo o filme inteiro. E, assim, se você for ver o Bens Confiscados, o final do Bens Confiscados é basicamente o mesmo final desse filme. No Bens Confiscados, para quem não sabe, é a Beth Faria, que, na verdade, foi quem idealizou o projeto, faz uma enfermeira que é contratada para cuidar do moleque que é filho ilegítimo de um senador corrupto. E assim, no final do filme, quando ela tá cheia de planos com a ideia de que os dois vão ser levados, o cara fugiu do país, eles vão ir juntos para reencontrar com o cara lá, não sei lá, começa você conhece o filme com ela
partir do princípio, essa é uma mulher madura, realista, não sei o que lá, e ela vai mesmo que entrando na ficção da coisa toda, aí no final chega o Antônio Grassi, que faz o capataz do político lá, e mesmo acaba com tudo, paga ela pelos serviços prestados, e o filme basicamente termina com filmando ela com aquela impressão que é muito parecida com a da Rosario Mulholland nesse filme, que é a pessoa meio que caiu a ficha do quanto que ela foi usada, maltratada, assim, inclusive porque acho que esses filmes finais da carreira do Carlão, eles são uma coleção de homens canalhas enorme, né? Tipo assim, todos eles, quase que sem exceção, você vê o filme e você fala assim, nossa, é um tipo pior do que o outro. Eu tava brincando com os meus amigos esse dia que eu tava vendo Bens Confiscados, porque o Eduardo Duzec faz o que é o cara legal do filme, né? E na primeira cena que ele encontra com a Beth Faria, ele dá um jeito de colocar a mão no ombro dela, com aquela folga e assim. E esse é supostamente o cara legal dentro da lógica do filme. Então, assim, eu acho que assim, a coleção de homens canalhas é realmente uma coisa que repete muito nos filmes. Assim. E se for parar pra ver, realmente os dois filmes eles têm um final muito parecido na lógica dramática deles. E mesmo na encenação, a forma como o plano fecha na Beth Faria, no Bens Confiscados, é muito parecido com a forma como o plano fecha na Rosario Mulholland nesse filme. E assim, uma coisa que eu estava revendo agora o filme, eu estava pensando bastante, né, assim, a forma como o filme é estruturado, a primeira parte dele é extremamente concentrada na personagem da Dinis Ganzella, né? Assim, quase dramaticamente as principais coisas que acontecem nessa primeira parte do filme são muito em cima dela. E eu acho que isso ajuda o filme, digamos assim, ele coloca no texto algo que é central ao que o próprio filme está fazendo, que é, você vai entendendo que a Silmara, ela é uma personagem construída, né? Claramente, tudo que ela faz, ela construiu uma imagem do que ela deveria ser, dessa mulher desbocada, muita vontade com a sexualidade dela, que por vezes grossa com todo mundo, com certo que impõe um certo poder sobre as pessoas do seu entorno, e você percebe como que isso é uma personagem, né? Inclusive porque ao longo do filme você vai vendo nas cenas com o pai, ou por exemplo nas cenas com a vizinha vivida pela Maeve Jenkins, que você percebe que uma outra Silmara que não é aquela que ela constrói, né? Então assim, e a primeira parte do filme toda é voltada nessa ideia dela tá ali pegando a personagem de Ganzara e dando e cuidando do visual dela, que é um pouco assim, um pouco que você entende ali meio que provavelmente é um pouco o que ela própria fez de outra maneira alguns anos antes, assim. Então você percebe muito isso, que você tem duas Silmaras em cena, a personagem Silmara que ela cria e projeta para o mundo e a personagem Silmara pessoal, né? E o filme ele é muito construído, eu acho que na mesma... Assim como você tem essas duas personagens, o próprio drama do filme trabalha nessas duas lógicas. Porque você tem a fantasia do mundo, que é dela, e você tem a realidade do mundo pelo qual ela passa, né? Tipo assim, você tem, por exemplo, tipo, ela encontrando com um músico lá, né? Com o Cauã Raymond, e você tem, tipo... aquela segunda cena maravilhosa que ele se encontra com ele pela segunda vez, que você percebe, olha, como que esse cara é escroto, assim, e você, ao mesmo tempo, você tem toda aquela fantasia do que seria, né, ele, né, inclusive, eu acho muito boa a cena, depois que ela volta pra fábrica, depois de passar os dias com ele, porque você percebe que ela meio que senta naquela mesa, pronta pra descascar ele, né. Aí, na hora que ela percebe que todas as amigas estão super envolvidas com... Olha só, você passou 2 dias maravilhosos com esse cantor gato e famoso, não sei o que lá. Ela começa a vender a fantasia também, né? Tipo, ela muda o discurso, né? Você percebe que ela senta na mesa com aquela coisa meio enriche e ela vai aos poucos assim, beleza, elas querem o Bruno de André fictício, eu vou dar para elas os meus 2 dias maravilhosos com o cara, que ela finalmente, só depois que ela tá com a minha, que ela tem a relação melhor, né, que ela fala assim, não, esse cara, o cara foi um puto escroto. Assim, e assim, mas o filme, ele vai tendo esses momentos com muita constância, né. E eu acho que quase todo o filme vai sendo construído a partir dessa lógica, né. A mesma coisa quando você chega ali na parte final com o Maurício Matar, eu acho o casting do Maurício Matar maravilhoso, porque assim, ele não precisa fazer nada, ele é o Maurício Matar. O Maurício Matar não é exatamente um grande ator, mas ele é exatamente o que você quer ali. Você projeta nele, né, exatamente aquilo ali.
E você, na hora que ele entra em cena pela primeira vez, você fala, foge daí, mulher, por favor. Isso aqui não é uma boa ideia, assim. Olha a canalice do sujeito. Você percebe, assim, a duplicidade dele, ele é óbvio pra nós e não é óbvio pra ela. Inclusive, que, assim, novamente, você retoma a coisa do filme colocar tanto foco na de jeans Ganzela nas primeiras cenas do filme, né? Que na hora H, na hora que ela tá ali nesse mundo dos caras ricos poderosos, né? Ela não é muito diferente da amiga ingênua dela. Porque nesse contexto, na hora que vendem pra ela a fantasia que interessa, que responde a ela, o Maurício Matar é a versão dela do Pé de Valsa, porcaria, do Clube Alvorada, assim. Então, assim, acho que o filme ele é construído com muito cuidado para fazer essas coisas. E ao mesmo tempo que ele tem essa estrutura muito fechada, eu acho que as imagens dele são de uma liberdade muito grande. A forma como ele vai somando detalhes de cena, assim, como ele faz certas escolhas, né? Por exemplo, a maneira como todas as vezes, basicamente, que o pai aparece, ele está saindo das sombras, né? Aquela coisa... Ele trabalha com essa artificialidade muito, muito consciente. Né? Tipo assim, o pai aparece, ele é sempre um vulto. Inclusive, para quem tinha curiosidade, originalmente era para ser o Zé Bonitinho, o pai dela. No projeto original, a ideia era que era para ser o Zé Bonitinho. Então, assim, tem todas essas coisas. Assim, então, e eu acho que vários detalhes ali de construção de cena, né, que são muito pensados para uma certa... Tipo, você vai nas cenas do Clube Alvorada, elas não têm absolutamente nada de realistas, né, assim. Basicamente, ele transforma aquele espaço no espaço do imaginário daquelas mulheres. E é isso, tipo assim. Então, assim, você constrói toda uma encenação em torno daquilo que, de certa forma, representa a fantasia dela, mas também de todas aquelas outras mulheres presentes ali. E, que isso não tenha nada, digamos assim, de naturalismo, é muito intencional, mas assim, sempre tem quem olha e fala assim, mas é meio tosco. Né? Assim, mas, assim, são escolhas muito pensadas de encenação ao longo do filme. Né? E a relativa exceção a isso são as cenas da fábrica, né? As cenas da fábrica, elas não são construídas dessa maneira. As cenas da fábrica têm um tom um pouco mais seco ali, né? De representação, assim, todas as operárias, elas são muito relaxadas umas com as outras ali, mas, assim, a filmagem, né? No Garotas, ele filma mais o trabalho, né? Nesse filme, ele filma bem menos, assim. No Garotas, tem mais cenas das operárias trabalhando do que nesse filme. Mas, assim, nas cenas da fábrica, você quebra um pouco essa encenação muito fantasiosa, eu acho que justamente porque você está no espaço de trabalho, e no espaço de trabalho é a hora que o sonho, fantasia encerra, né? Que você tem que pegar no batente. Isso é até bem interessante, porque com tudo que você vê da Silmara ao longo do filme, ela claramente encara que o trabalho dela é o trabalho. Tem tudo que ela faz no entorno, mas ela tem... A fábrica é a fábrica ali, ela precisa disso, ela sustenta o pai, né? Você tem todas essas coisas de construção ao longo do filme, né? E acho que falei bastante já, né? Mas antes de encerrar, eu queria realmente destacar isso de que eu acho que tem nos filmes do Carlão dessa época, né? Essa preocupação muito grande de lidar com o Brasil desse período. Eu vejo, por exemplo, nesse filme, você está lidando diretamente com relações de trabalho, relações de exploração, mas elas são muito vistas por uma lógica de comportamento, por exemplo, que vai se tornar progressivamente comum, mas que em boa parte do cinema de esquerda brasileiro, historicamente, não é como você costuma abordar essas questões, né? E, assim, o Carlão, ele tem várias preocupações, acho que muito, assim, o foco dele no ABC, eu acho que é um foco muito pensado, que está ali essa zona industrial decadente aqui de São Paulo, assim, como eu disse, eu tenho família que é de lá, então conheço bem como funciona. É um espaço conservador, muito naturalmente conservador, apesar da gente ter aquelas assim, não, mas o PT veio do ABC, mas, assim, ele é um espaço, de modo geral, bastante conservador nas ideias. Né? Então, assim, eu acho que esse foco do Carlão é muito pensado em justamente em pensar como que essas transformações funcionam. Né? No Garotas, que é o primeiro filme que ele faz dessa série, você tem um grupo de neonazistas ali, você tem o Selton Mello interpretando um ideólogo de direita,
E quando o Carlão faleceu, eu tenho um amigo meu que ele fez o inventário das coisas do Carlão, né? E uma das coisas que ele achou na pastas do Garotas, o Carlão tinha clipping com colunas do Olavo de Carvalho do fim dos anos 90. Isso era parte do material de pesquisa dele para fazer o Garotas. E se você vê o Selton Mello no filme, que ele está fazendo um integralista, é fácil você traçar o paralelo, né? E assim, eu sei também que um dos últimos projetos de vida do Carlão, que filmes que ele desenvolveu que ele não conseguiu fazer, era um filme sobre uma jovem de São Paulo, meio proto-MBL, que era fã do Olavo. Então, assim, ele tinha essa ideia de que uma das coisas que ele queria fazer precisamos lidar com a nova direita brasileira. E isso num período ali, 2007, 2008, onde você tinha em boa parte da esquerda brasileira aquela fantasia de que o PT nunca vai sair do poder. Olha, o Lula tem 80% de aprovação. Isso aqui vai durar eternamente. Assim. E o Carlão tinha essa preocupação muito clara de que, olha, você tem todas essas relações de poder que não são legais e isso pode explodir de uma maneira ou outra aqui para frente. Eu acho que a ideia do filme toda passa um pouco por isso. Você está pegando essa pessoa e está fazendo passar por todos esses contatos de poder muito violentos, né? Um pouco para lidar com os efeitos que isso possa ter, né? Assim, então, é interessante pensando aqui no filme, né? O filme ele é meio que circular, né? Ele começa e termina com planos da Rosane e sobreposta sobre a cidade. Então, acho que essa ideia da Silmara sobre a cidade é uma ideia que está no filme como um todo, porque eu acho que ele está realmente querendo pensar um pouco uma relação mais ampla mesmo ali do poder no ABC e, por consequência, das relações de trabalho no Brasil como um todo. Acho que como introdução, assim, acho que eu falei bastante já. Desculpa, gente, eu falo muito. Uma coisa curiosa, né, que você falou das cenas da fábrica, é que ele usa e abusa da fusão nesse filme, Não, sim, né? Sim, esse filme tem muita fusão. Ele e a Cristina Amaral, que é a montadora dele desde o começo dos anos 90, esse filme, eles usam a fusão o tempo todo. Sim. Sempre que ele tem alguma oportunidade, ele opta por uma fusão. Eu vi uma entrevista que ele fala que ele estava muito feliz que, finalmente, ele não ia ter que pagar no laboratório pela fusão, né? E ele podia fazer digitalmente. Ele falou que ele se sentiu o George Stevens, finalmente podendo... Porque isso é aquelas questões de realização de cinema, né? Fusão é muito legal, mas, assim, custa dinheiro. Esse filme foi rodado em película, né? Mas é o primeiro filme dele que ele montou digitalmente, né? Então, ele falou assim, agora, dessa vez eu vou poder usar a fusão como eu gosto. O Carlão, ele gosta do melodrama, né? E a fusão é o tipo de coisa que ajuda, né, a vender essa ideia dessa onda de sentimento, né? E eu acho que ele usa muito bem isso nesse filme. Sim. A gente vai abrir para perguntas. Boa noite. Meu nome é Júlia. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre as fusões, que realmente é um procedimento recorrente nas obras do Carlão. E me interessa pensar essa relação sempre dos personagens inseridos na cidade. Como você vê essa relação? O que você teria a dizer? Eu acho assim, o Carlão, ele é um cara que, eu acho que, de um modo geral, ele pensa muito os filmes de acordo com o ambiente que ele faz, né? Assim, acho que quase toda a filmografia dele, isso sempre foi uma parada muito central. Assim, o filme se passa no local e você precisa... Acho que isso que você falou assim... Você faz esse movimento de inserir o personagem nesse local. Não é à toa que, por exemplo, Dois Córregos é uma ideia recorrente, nós temos até mencionado nesse daqui também, né, que é onde ele faz o filme que chama Dois Córregos, e é onde a família dele tinha uma casa, né, uma casa de interior. Então, assim, eu acho que ele sempre trabalha muito com essa lógica, né? As personagens existem no ambiente. Acho que isso está em quase todos os filmes dele. Nos filmes da Boca, isso funciona numa chave que eu acho que é muito específica, que é um pouco da realidade das produções dos filmes do Galante, que eram feitos com muito pouca grana, né? Então, quase sempre você tinha aquele esquema onde o filme tinha uma locação, que ou era uma chácara ou era uma casa de praia, e você tinha o entorno ali. Quase todos os filmes dessa fase são assim, né? Aí depois, quando ele foi ter um pouco mais de grana, quando ele vai fazer os filmes do Embraer Filme, ele já começa a trabalhar um pouco mais a cidade de forma mais ampla, né? O filme Demência,
que inclusive ele é dedicado ao Luiz Sérgio Persson, que foi professor do Carlão, e eu acho que, de certa forma, é uma espécie de um diálogo muito direto com o São Paulo S.A., né? E, assim, é um filme que você está lidando ali com o industrial falido do Plano Cruzado, né? E, assim, e meio que ele é um travelogue da cidade de São Paulo. Inclusive, acho que ele usa muitas locações que você associa ao cinema paulista em outros momentos. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa muito forte. Então, quando ele vai fazer o Garotas e o Falsa Loura no ABC, eu acho que, assim, ele é uma coisa que ele realmente faz. Ele mergulha muito no ABC. Ele foi buscar conhecer mais, passou tempo conversando com pessoas né, que eram dali. E, assim, eu acho que ele tem um cuidado muito grande de filmar. Inclusive, eu acho que é uma diferença muito clara entre o Garotas e o Falsa Loura e o Bens Confiscados, que acontece entre esses dois filmes. O Bens Confiscados se passa no Rio Grande do Sul, né? E eu acho que isso é um certo problema, porque eu acho que ele claramente não tem intimidade com... É um filme de turista, vamos assim dizer, num sentido que o Garotas e o Falsa Loura não são, né? Então, assim, eu acho que existe no Falsa Loura esse desejo muito forte de que essa mulher, ela é uma mulher que é do ABC, que só pode existir nesse espaço e que está em contato constante com esse entorno dela. Tipo, então, assim, eu acho que isso é algo que o filme bate muito na tecla. Como Garotas, à sua maneira, eu acho que esteticamente os dois filmes eles não são tão parecidos assim. Eu acho que as opções que o Carlão faz são diferentes nos dois filmes, apesar deles estarem no mesmo espaço. Mas eu acho que em ambos, eu acho que as opções existem sempre em função de tentar reforçar mais isso, né? Eu acho que esse filme tem um benefício em relação ao Garotas justamente pelo foco fechado, né? Na Silmara. Porque o Garotas, ele é um filme painel, então a personagem principal, a Aurélia, ela às vezes desaparece no meio de todas aquelas tramas que estão correndo. E nesse filme, se você for parar pra ver, ele tem uma cena, que é a cena que o pai vai pro interior, que não é essencialmente vista junto com a Rosane. Então, assim, eu acho que essa é uma diferença, assim. Então, eu acho que as escolhas do filme são muito sempre na direção de reforçar a ideia dela nesse lugar. E eu acho que, e assim como eu disse, eu acho que o Carlão ele tem um dedo para locação muito bom. Aquela estância lá, chácara que ele vai no final é maravilhosa. Na hora que o cara fala, cara, isso aqui foi um lar de monges trapistas, você fala assim, é óbvio que esse idiota vai levar ela para um lugar desse para fazer toda uma cena, né? Assim, e assim, as escolhas eu acho que elas tendem a ser muito boas nesse sentido. Eu acho que as escolhas, o bairro ali, a rua que você tem ali no ABC, por exemplo, funciona muito bem, assim, nisso. E eu acho que é isso, né? Acho que as fusões, elas existem um pouco para reforçar essa relação entre a Silmara e o ambiente constantemente, né? Oi, Felipe. Opa. Só queria falar duas perguntas. Você falou da recepção do filme que ele teve quando ele foi lançado. Eu queria perguntar se você acha, você falou um pouco disso, mas desenvolver isso, se Falsa Loura, os filmes do Carlão, nesses anos 2000, se ele estava em choque do que era meio pregado pela imprensa e com a recepção com a retomada nos seus filmes mais famosos, assim, porque são filmes que tem isso do classicismo do Carlão, né, essa coisa artificial, teatral, misturado com uma coisa mais livre, mas são filmes que fogem de qualquer lógica de uma imposição de bom gosto também, né, nos filmes, né? Eles são filmes muito ricos, né? Tipo, cenicamente, né? O que ele faz nesse filme, as fusões que você está falando, né? Sobre posições de imagem, um monte de câmera nisso, né? Mas ele nunca está anunciando isso e está abraçando vários códigos que podem ser seguidos como cafonas, bregas, né? Nisso tudo que foge de uma coisa limpinha, né? Da retomada, né? Assim, que o filme está fazendo, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Ele nunca está anunciando que está desenvolvendo a Silmara, né? Mas ela é uma das personagens mais desenvolvidas, para mim, do cinema, né? De complexidade que ela tem, né? Porque o filme ele tem essa coisa, né? Da artificialidade, dela tá fingindo ser uma pessoa e você vai vendo ela como um ser humano, né? A humanização dela mesmo, assim, né? Esse afeto que o filme tem com ela, né? Queria perguntar isso, né? E o Carlão, né? Ele teve essa coisa de hoje em dia ele ser reconhecido como mestre, né? O que foi uma luta, né? E tal. Eu acho que as gerações, né? De hoje, minhas e outras, assim, já colocam ele no lugar de um dos grandes cineastas, né? Para mim, um dos melhores cineastas do mundo. Esse filme, uma coisa também são obras-primas. Mas eu acho que por ele ser tão particular, assim, né?
essa coisa referencial, né? Por mais que as pessoas amem ele, né? E o pensamento dele, até o pensamento dele sobre cinema, né? O cara amar Lúcio Fucci, amar Godard, né? Essas coisas dele, né? E isso é muito referenciado, mas ele mesmo, né? Ele, no cinema dele, os seus cineastas, ele é pouco imitado, né? Eu percebo, né? Se você bater uma árvore, cai um cara imitando o Júlio Bressani, o Sganzera, né? Coutinho, você sempre tem imitadores dele. Mas o Carlão eu não vejo tanto isso, né? Então eu queria perguntar isso. Ah, tá. Não, isso tentar que você falou tanta coisa, né? Então, assim, começar pelo final. Isso eu realmente, assim, eu acho que o negócio o Carlão, ele é um cara que ele é um autor muito particular. Então, eu não acho que é muito prático para você realmente imitar ele. Eu acho que você tem filmes onde você consegue notar certa inspiração dele. Por exemplo, o curta do Francis Wagner, o Máquina Infernal, que se passa numa fábrica do ABC, eu acho que o Garotas e o Falsa Loura são pontos de referência. Mas assim, você não. Eu acho que não é muito fácil você imitar o Carlão. Quando as pessoas tentam, eu acho que soa falso de uma maneira. Assim, pegar, por exemplo, essa cena maravilhosa que a menina entra no meio do nada recitando Sócrates. Assim, isso não é uma coisa fácil de você fazer sem soar assim. Funciona muito bem no Carlão porque isso é a cara dele. Você percebe que para ele isso é uma coisa muito natural, mas assim, se você deixar isso muito estudado, você pode terminar com algo que não funciona, né? Então, acho que por conta disso você tem pouco. Mas realmente, hoje em dia você tem muita gente que cita o Carlão como um exemplo. Eu acho que acaba sendo muito mais, vamos assim, um exemplo de postura do que necessariamente um exemplo estético. Acho que eu vejo muito mais isso. Tipo assim, o Carlão é um ponto de referência que você tem como... você quer conseguir fazer um cinema como o Carlão conseguia, mas não necessariamente você vai fazer filmes do Carlão. Que é uma coisa, inclusive, boa para ele, eu acho, porque é aquela coisa... Às vezes você assiste um filme que quer imitar o Bressani e você fala assim, por favor, não faça isso. Assim, você vai ficar tudo empolado. Então, assim, eu acho que... mas, assim, eu concordo contigo de que você não tem muitos herdeiros diretos do Carlão. Eu lembro que no meados dos anos 2000, um amigo meu fez um curta com o Milen Cortais e a menina que faz o Dois Córregos, que faz a Beth Goulart jovem no Dois Córregos, que tenta ser uma coisa meio Carlão e era assim, meio dureza, assim, os momentos que ele quer ser Carlão, você fala assim, isso não tá dando muito certo, assim, né? Isso é feito com o coração, com a maior boa vontade, assim, de quem ama o Carlão, mas você percebia que tinha algo minimamente empolado ali. Então, assim, eu acho que, realmente, assim, eu acho que é uma estética muito particular, né? Então, ela não leva você muito naturalmente a uma aproximação, né? Por exemplo, tem muito filme ruim que imita o Coutinho, mas, assim, o método Coutinho de trabalho é um que você consegue minimamente entender como que alguém acha que vai conseguir reproduzir algo ali. Geralmente também não dá muito certo, porque geralmente imitar nunca dá muito certo, mas assim, existe um certo princípio da lógica de aproximação com os personagens, tudo mais, que me parece mais viável do que os filmes do Carlão. Agora, chegando na sua primeira pergunta, eu acho que é muito isso que você falou. Assim, é um paradoxo muito curioso da obra final do Carlão, que como eu disse, o método de produção da 19 era extremamente inserido no método da retomada. Os filmes eram feitos com recurso fiscal, os orçamentos eram bons dentro do que costumava ser o bom orçamento da retomada. Você tinha uma equipe grande, a filmagem era razoavelmente longa, assim, nada a ver, por exemplo, quando ele fez o Império do Desejo, que é aquela coisa, entre filmar e o filme pronto, tá um pouco mais de mês, porque tem que ser lançado logo, né? Então, assim, você tem toda uma estrutura enorme ali no entorno dele, né? Inclusive, eu sempre falo que isso foi um pouco o problema do Carlão nos últimos anos da vida dele, porque ele tinha muitas ideias que podiam ser feitas de forma simples, mas a 19 estava de tal forma inserida na lógica de trabalho da retomada que essas ideias mais simples tinham dificuldade de ir para frente. Porque eu sempre me lembro que uma vez, ali por volta de 2005, por aí, eu mostrei um roteiro que eu tinha escrito para um amigo crítico que volta e meia servia nesses júris
de avaliação. Aí ele falou assim, Felipe, é legal, mas ninguém nunca vai te dar dinheiro para fazer isso. Isso aqui é muito simples. Você precisa fazer alguma coisa maior. Isso aqui é muito barato, muito simples. Não vai rolar. Dentro desse esquema de produção não vai rolar. E eu acho que os filmes do Carlão passavam um pouco por isso. Assim, geralmente era os filmes eram grandes e tudo mais. Então, assim, eles tinham um lado que era bastante retomada. Acho que a direção de arte, algumas coisas assim, que você percebe ali. E eu acho que ele se beneficia disso. Ele tem recursos que, quando ele estava fazendo tipo Extremos do Prazer, ele não tinha. Mas, por outro lado, é um pouco que realmente, assim, o Carlão, ele é um cineasta do passado, de certa forma. Assim, a ideia que ele tem de cinema brasileiro, ela era uma ideia do cinema brasileiro que você ia colocar no Marabá, no Marrocos, o filme ia passar lá para um público popular. Então, você tinha toda essa lógica que, basicamente, é o oposto da retomada. Onde a sua lógica você vai estrear o filme no shopping center para classe média alta, que tem vergonha de filme brasileiro, e você vai fazer, então, a parada requintada, fotografia bonita, todas aquelas coisas assim, os temas minimamente respeitáveis. Aí você vai ver um filme como o Falsa Loura, e é aquilo, tipo, o filme ele está completamente inserido no olhar da personagem, inclusive nas partes, digamos assim, cafonas. Inclusive, eu acho que é uma coisa muito legal do filme, que você pode falar que é cafona, mas o filme não julga ela em nada por isso. Né? Isso nunca é uma questão pro filme, tipo assim. É o que ela gosta, e isso tá beleza. Assim, nunca tem no filme, por exemplo, o fato dela gostar do cantor romântico, nunca é usado, digamos, sociologicamente, como outros filmes poderiam fazer. Inclusive, se fosse um filme mais típico da retomada, provavelmente faria. Essa é uma referência social sobre como essa pessoa gosta desse tipo de música, gosta da novela, etc. O Carlão é um dado, tipo assim. É a música que ela gosta, que ela cresceu ouvindo, ela acha o cara incrível e pronto. Tipo assim, você encena, né, como ela se relaciona com isso aqui, e isso está posto para você. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas incomodam também, né? Porque, para muita gente, a gente fala assim, nossa, mas esse filme é muito cafona, esse filme... Então, eu acho que essas coisas, assim, o mau gosto, né, assim... E o Carlão realmente nunca é um cara que teve... O Carlão nunca teve vergonha nem de momentos muito intelectuais, nem de momentos de muito mau gosto. Para ele, as duas coisas são muito normais. Quando eu conheci o Carlão no começo dos anos 2000, né, eu e ele, a gente morava, tipo, uma quadra do outro. Então, a gente frequentemente ia para locadora juntos. Assim, pegava o mesmo ônibus ali na Angélica e ia até uma locadora que ficava aqui na Rebouças. Assim, né? Eu estava até pensando nisso quando estava vindo para cá, porque parte do mesmo caminho, né? E a gente conversava muito, assim, né? A gente ia na locadora e você via os filmes que o Carlão pegava, cara, os filmes mais diversos do mundo. E às vezes, assim, não, ele saía passando a mão naquele bando de filme de ação e de terror, que ele queria ver se tinha alguma coisa interessante. Então, assim, ele sempre teve um pouco essa postura. Você ia na casa dele e falava assim, ô Felipe, você precisa ver isso aqui. Incrível essa cena. Ia lá, colocava o DVD e te mostrava a cena do filme, que tinha maravilhado ele. Então, assim como tipo, o Carlão era o cara que escrevia no blog dele sobre pornografia que ele estava assistindo, porque ele estava fazendo pesquisa a respeito. Tipo assim, então essas coisas eram... estou interessado no momento nos cineastas, nos pornógrafos marxistas italianos. Ele chegava, te mandava essa. E ele falava isso com a maior naturalidade do mundo. E assim, eu acho que ele um pouco pedia das pessoas que não viam o filme que também tratassem isso com a maior naturalidade do mundo. E esse período da retomada é o período que o cinema brasileiro mais ficou desesperado para se auto-justificar, né? E um dos efeitos que você está tentando se auto-justificar, né, é justamente que você não quer isso. Você quer as coisas claras, quer, digamos assim, uma encenação naturalista, realista, mais quadradinha ali, quer que os temas sejam apresentados, né? Quer que a personagem principal você possa colocar ela numa caixinha, que é algo que, por exemplo, a Falsa Loura recusa completamente. O filme permite que ela existem todas as contradições possíveis. Tem momento que ela é muito legal, tem momentos que ela não é nada legal ali, né? Tipo aquela cena no começo que ela vira pra colega negra e fala assim, você não vai entrar na faculdade assim, e aquela coisa assim, que tipo assim, a lógica do manual de roteiro
que os filmes da retomada seguiam muito, não. Você não pode fazer isso numa das primeiras cenas do filme. Você precisa que o espectador tenha adesão a essa personagem. Como que você pode deixar ela falando de forma tão violenta? E, se você for ver o grosso dos filmes, de fato, evitam esse tipo de fricção, né? E o Falsa Loura, não. Tipo assim, você tem todos esses momentos que que realmente são mais ambíguos, assim, do começo ao fim do filme. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que é forte no filme, que ele é um filme sobre um processo de violência, mas ele não trata a Silmara como simplesmente uma vítima coitada da situação. Coisa que muitos filmes da retomada fariam também, porque seria a forma de justificar, né? Assim, se você acompanha os processos, e assim, eu acho que é um filme que ele tem essas duas coisas, né? Que ele tem muitas piadas, muitos momentos engraçados, assim, assiste o filme, você percebe na sala o pessoal dando risada e tudo mais, e ao mesmo tempo ele é um filme pesado, né? Assim, mesmo antes do final, assim, ele tem muitos momentos desagradáveis ali. As relações de poder que o filme retrata, elas são quase sempre bem barra pesadas, né? Assim, né? E o filme, eu acho que ele nunca adora muito a pílula disso e nem tenta encaixar demais, que eu acho que são tendências da retomada. Evidentemente, você vai ter exceções, a gente vai ter exceções de tudo, né? Como esses próprios filmes são exceções, mas eu acho que você, dentro desse universo da retomada, ele era de fato um cineasta meio que fora do tempo mesmo, assim, fora do lugar, porque ele é meio que apontava para diversos passados do cinema brasileiro. Ele apontava para a Boca, ele apontava para o cinema marginal. Eu sempre me lembro de uma coluna que o Inácio Araújo escreveu, né? O Inácio foi co-roteirista do Carlão em alguns filmes, escreveu no Festival de Brasília de 99, quando o Andrucha apresentou Gêmeas, que eu não sei se vocês já assistiram Gêmeas, que é adaptador Nelson Rodrigues, que é um filme de publicitário, extremamente publicitário. No mesmo dia, o Festival de Brasília estava fazendo uma homenagem ao Júlio Bressani. E o Andrucha falou assim, é um prazer estar aqui junto com esse mestre de todos nós, Júlio Bressani. E o Inácio escreveu uma coluna na Folha, revoltado uns dias depois com isso, que ele falou assim, não tem, por que esse cara que faz esse filme aí tá dizendo que o Júlio Bressani é o mestre dele? O Júlio Bressani não é o mestre dele. E assim, de certa forma, o cinema de autor brasileiro, sobretudo o cinema marginal, ele existe, nesse período da retomada, muito nessa chave, né? Ele é, tipo, uma referência, assim, é muito legal se fosse, o Júlio Bressani, o Rogério Ganzella. Mas, assim, eles não são, de modo geral, referências diretas para os filmes. Tirando um filme ou outro fetichista de baixo orçamento, geralmente esses filmes nunca são uma referência real, né? E no filme do Carlão assim, que é outra coisa que o filme do Carlão também tem, né? Que a gente não falou aqui, que é o casting, né? O casting do filme é cheio de figuras. O Léo Áquila, Tiazinha, o próprio Maurício Matar, que são, tipo, o oposto do respeitável, né? Assim, eu lembro de alguém que viu o filme, acho que no Letterboxd, não tenho certeza, que falou assim, nossa, é o elenco da Record. E tem realmente isso. E eu acho que isso é muito pensado, muito intencional. Tipo assim, você tá pegando essas figuras. Eu lembro que quando falaram que tinha tiazinha no filme, as pessoas assim, nossa, tiazinha, que horror. E tipo, você vê ela no filme, ela tá bem. Assim, não tem nenhum motivo para você assistir a tiazinha no filme e dizer que tem algo errado com a atuação dela. Mas a tiazinha, você tinha aquela imagem da mulher bonita que ficava seminua no programa da TV, né? E assim... Pois é, justamente assim. Você tem todas essas figuras que... aliás, uma curiosidade do casting do filme, que a maior parte das pessoas não... Como eu disse, ele queria ter o Zé Bonitinho também no filme, não rolou. Mas, assim, uma curiosidade do casting do filme, né? O ator que faz o Vargas, o advogado lá, ele é um crítico de cinema aqui de São Paulo, chamado Bruno de André, que também é o nome da banda do cara, assim, que era muito amigo do Carlão, o Bruno de André, né? Ele escrevia na Veja São Paulo, pelo menos quando eu conheci ele. Mas assim, ele era muito amigo do Carlão, e ele tem aquela caracterização excessiva pra caramba, né, também, né, do vilão de filme, que ele entra no lugar e você fala assim, essas pessoas realmente vão confiar nesse cara, né? E assim, ele é um ator super excessivo em cena. Então, assim, você tem esse outro lado, né? O Carlão escalando os amigos dele. Quando ele fez o Garotas, na verdade, vários personagens têm nome de amigos dele, né? Isso é uma coisa que ele fez no filme, como
homenagem, assim, né? E nesse filme ele chamou a banda de Bruno e os Andrés e colocou o Bruno de André em cena. É curioso, né, nessa coisa dos atores do filme, né, que acaba que ele encontrou o meio termo também no sentido de a Roseanne Mulholland, ela acabou se tornando uma atriz de televisão que era um pouco parecida, virou uma atriz da Record, né, da SBT. Ela, Mas justamente assim, mas nessa época ali, quando o filme foi feito, a Roseanne era uma das jovens atrizes de cinema brasileiro que estava fazendo vários filmes de autor, né, assim. E a Maeve Jenkins vai para o outro lado, né? O primeiro filme da Maeve Jenkins. Isso é uma coisa interessante. Que eu falo assim, ao mesmo tempo que ele escalou essas figuras populares, ele faz esse esforço de pegar os atores jovens, assim, a Maeve, a Djinn, a Roseanne, assim, que eram atores que estavam em começo de carreira, mas que tinham uma associação com outro cinema. Claro, no caso da Djinn Sganzella, tem o fato dela ser filha do Rogério e da Helena, o que também cria uma certa associação, né? Eu tô falando assim, das figuras pouco respeitadas, eu não mencionei, né? Mas quando esse filme foi rodado, absolutamente ninguém levava o Cauan Raymond a sério também. Assim, era o casting que as pessoas assim, meu Deus, o cara não vai trabalhar com o Cauan Raymond, por quê? Assim, isso é uma frase que eu escutei em mesa de bar. Assim, que realmente, eu acho que hoje em dia, 16, 17, 18 anos depois, o cara tá trabalhando faz muito tempo, então as pessoas não olham com esse olhar torto. Mas quando esse filme foi filmado, ele era aquele ator novo da Globo que as pessoas olhavam e falavam assim, esse galanzinho inexpressivo. Então você percebe como que o casting ele tem esses dois lados, né? Ele faz o esforço de buscar muitos atores jovens que eu já tinham feito algumas coisas, de curta-metragem principalmente. Ou, por exemplo, o caso da Roseanne, ela tinha feito os filmes do começo da carreira do José Eduardo Belmonte. Então, assim, você tinha um pouco isso e você tinha essas outras figuras populares. Então, você meio que fazia essa mistura, né, no casting, que é muito peculiar na forma como você constrói. E, assim, de fato, a recepção do filme na época foi bem ruim, assim. Eu lembro que o filme passou em Brasília. Assim, o Carlão ele era uma pessoa muito generosa, mas ele não levava a crítica negativa muito bem, assim. Não era uma coisa que, assim, na hora que as pessoas falavam mal do filme dele, ele entrava naquela defensiva mesmo, assim. Eu lembro que ele passou o filme em Brasília, ele ficou irritadíssimo, assim. Acho que o filme ganhou um prêmio de atriz coadjuvante para Djinn, mais alguma outra coisa técnica. Eu lembro que ele ficou irritadíssimo. Primeiro porque ele achou que a Roseanne, porque ela era de Brasília, ia ganhar o prêmio de melhor atriz. Né? Porque eu até acho que é uma reclamação que não é muito justa, porque quem ganhou foi a Alessandra Negrini pelo Cleópatra. Então eu acho que você podia premiar uma ou outra que estaria igualmente bem dado. Mas assim, na cabeça dele, assim, não, é um absurdo. A minha trilha sonora, ou, assim, que ele reclamava muito. Assim, e quando começou a ter as críticas, de um modo geral, elas foram realmente batiam muito em essência. As pessoas reclamavam que o filme era muito artificial, que o filme não tinha pé nem cabeça, que eu acho uma coisa esquisita, porque pé e cabeça ele tem até demais, assim, que assim, a lógica da progressão da ação é o contrário disso, assim, então, que as pontas ficam muito soltas, você não viu o que acontece com o pai, você não viu o que acontece com a amiga depois, assim, eu acho isso tudo muito curioso, porque eu acho que, pelo contrário, a encenação é tão transparente que eu acho que fica tudo muito claro para você do que são essas tramas que estão correndo ali no entorno. Mas isso foi realmente uma coisa que foi muito batida na época. E eu acho que realmente pegava muito isso da encenação ser muito artificial, que eu acho que é uma recorrência em quase toda a filmografia do Carlão. Ele nunca foi um cara que alguém confundiria com naturalista, né? Longe disso. Ou com realista, que fosse, assim, nunca foi a pegada dele. Ele pode estar trabalhando com temas sérios, importantes e tudo mais, como acho que nesse filme ele faz, mas geralmente a encenação dele, ela puxa sempre para uma certa ideia de imagem de cinema, né? Porque, assim, os atores declaram muito, o gestual, o filme tem muita atenção ao gestual, mas nunca é um gestual natural. Que também não quer dizer que o Carlão topasse qualquer coisa, né? Eu sei que o Carlão conta que quando ele foi fazer o Dois Córregos, né? Ele descobriu que a Beth Goulart tinha pouquíssima experiência de cinema, então ele falou que ele passou metade das cenas dela brigando com ela para ela ficar mais baixo. Porque a gente pensa no Carlão tudo grande, né? Ele fala assim, que ela realmente estava atuando pro fundo do teatro e eu precisava pedir para ela baixar. Então, eu acho que são as coisas assim que elas existem nessas chaves, mas é sempre uma encenação e um tipo de atuação que vai um pouco contra uma certa ideia de bom gosto que, de fato,
esse período ali, em segunda metade dos anos 90, e até, eu diria assim, o finzinho do governo Lula, ali para a passagem para o governo da Dilma, é uma coisa muito forte, você realmente bater muito nessa tecla de que você precisa fazer um cinema de bom gosto, correto, que precisa fazer o brasileiro voltar a gostar de filme brasileiro, né? Tipo, aquela lógica de todo filme precisava se justificar de alguma maneira. E eu acho que o Carlão nunca estava muito preocupado com isso, ele fazia os filmes do Carlão. Mas é interessante, porque esse momento aí, desse segundo governo Lula, você vai ter uma série de filmes que meio que saem um atrás do outro. Você vai ter o Brasília 18% do Nelson Pereira, o Onde Andará Dulce Veiga, do Guilherme de Almeida Prado, esse filme, o último filme do Mojica, O Encarnação do Demônio. São todos filmes de cineastas muito veteranos, que efetivamente são cineastas pré-retomada. Foram todos filmes que foram injustamente mal falados na época dos lançamentos, e que eu acho que todos eles que são filmes que quebram bastante com esse paradigma. Então, assim, você percebe que é realmente um momento onde você está tendo essa fricção ali, que eu acho que depois você vai ter um período onde isso vai abrir um pouco mais, assim, você vai passar a ter os filmes de baixo orçamento, você vai começar a ter uma ideia de que os filmes não precisam necessariamente seguir essa pegada, né? Então, acho que realmente, assim, mas eu acho que a recepção do filme passa muito por isso, por ser esse momento ainda onde você vai ter vai bater muito nessa tecla, né, do que deveria ser o filme brasileiro. Aqui, uma última pergunta. Boa noite, meu nome é Humberto. Eu gostaria de perguntar, assim, tipo, o filme me lembrou muito não muito formalmente, assim, mas me lembrou muito do Manuel de Oliveira, a teatralidade, também muito a perspectiva, assim, do feminino. Mas formalmente nada a ver. Só que você não acha que essa artificialidade afeta um pouco o diálogo, deixa ele um pouco rígido? O que eu diria assim, o diálogo do Carlão, ele não é nada realista, né? Assim, acho que se você você pode pegar isso que realmente, tipo, os atores, nem as atuações são realistas, nem o diálogo, né? O texto, de um modo geral, ele sempre é muito pontual. Tipo, você tem as operárias conversando e você tem uma certa lógica ali de que aquilo é menos uma reprodução do que seria um grupo de jovens mulheres do ABC em meados dos anos 2000 falando, e mais realmente um texto sendo passado ali. Eu acho que isso existe. Assim, o Carlão gostava muito do Manuel de Oliveira. Isso eu posso dizer para você com toda certeza. Mas eu acho que ele nunca listou o Manuel como especialmente uma referência. Mas ele tinha um certo gosto por algumas figuras que trabalhavam também, vamos dizer assim, ou no melodrama, ou que você pode chamar mesmo realmente assim, certa chave de artificialismo, por exemplo. E o cineasta favorito dele era o Valério Zurlini, que eu acho que vários filmes do final da carreira dele trabalham muito diretamente com o Zurlini. Ele adorava o Raul Ruiz, por exemplo. Eu acho que dá para fazer paralelos em alguns desses filmes com o do Raul Ruiz. E a sua observação sobre o diálogo provavelmente é algo que você poderia fazer sobre alguns filmes do Raul Ruiz, pela mesma lógica. Assim, realmente, assim, eu acho que nunca era... você está tentando... acho que existia um certo interesse de descrever um espaço e formas de comportamento nele, mas não tinha muito uma preocupação de representar realisticamente esse lugar. Eu acho que você meio que está trabalhando nisso, assim. Então, assim, o diálogo, de fato, ele é um diálogo escrito, né? Acho que a gente pode dizer assim. Você sente um pouco que... Você consegue sentir ali que aquilo foi escrito de fato. Não tem um esforço de dar aquela última suavizada, né? E a forma como ele dirige os atores, ele dirige eles para reforçar isso, né? Assim, em quase nenhum momento... você está tentando trabalhar assim, não para os atores, para eles meio que baixarem o tom do diálogo, né? Pelo contrário, você, na maior parte do tempo, pede para eles assim, não, a tiazinha, você pode chegar aqui em cena e falar tudo isso mesmo, nesse tom alto aí seu, e tá tudo certo. E que eu acho, inclusive, que é algo que combina com a atuação da Rosane Mulholland, com essa coisa de você ela tá meio que fazendo dois personagens ao mesmo tempo, né? Que é a Silmara, que ela quer vender para o mundo, e a Silmara real. Então, eu acho que, nesse sentido, esse tipo de construção
ela meio que casa com este processo. O Valerio Zurlini, que é um cineasta italiano no final dos anos 50 até meados dos anos 70, e o Raul Ruiz, né, que é um cineasta chileno que rodou muito filme na Europa também, Portugal, França. Pessoal, acho que a gente vai encerrar o debate por aqui. Agradecer muito o Felipe e a vocês por terem ficado para participar do debate. Espero que tenham gostado. Obrigado aí, gente.